Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é em português, na página 31. Nós iremos falar sobre a lenda da mandioca. Aí fala um pouco sobre essa lenda, que ela é do norte do Brasil, que certa vez um cacique teve uma filha branca como leite, diferente dos membros de sua tribo. Considerando-se desonrado, o cacique resolveu matá-la. E seus sonhos, porém, apareceu no Sumé, e o grande mestre dos índios dizendo-lhe que não quisesse ser castigado, nada mal fizesse a menina, porque nada havia feito de errado. O cacique obedeceu prontamente ao mestre, e a criança, que era muito linda e inteligente, começou a andar e a falar no primeiro dia de vida, recebendo o nome de Nami. Acontecendo que os grandes deuses Tupã da reservaram a Nami outro destino. Sem ter tido qualquer doença, a menina morreria de repente, antes de completar 1 ano de idade. Seu pai, o cacique da tribo, enterrou a maloca e, conforme o costume indígena, regou seu túmulo diariamente. Um dia ele percebeu que do chão brotou uma planta desconhecida. Nela apareceram flores, frutos, e a seguir as raízes serem descascadas. Essas últimas eram brancas como Nami. Assim surgiu, a lenda da mandioca. Aí na página 32 fala assim: em uma roda de conversa, converse com os colegas e o professor sobre o texto A Lenda da Mandioca, de Semira Alder. Aí fala assim: você conhecia essa história? Sim ou não? A tia conhecia, a tia já tinha ouvido falar sobre essa história. Ela é verdadeira ou falsa? Essa história é uma lenda. Quando é lenda, ela é falsa, né? Essa história faz parte da cultura de vários povos e países, de apenas ou da cultura indígena, apenas da cultura indígena, né? Tá falando sobre uma história indígena. O que é uma lenda? Uma lenda é uma história, né, que eles inventam. Qual a importância da mandioca para a nossa alimentação? A mandioca hoje ela é muito importante, né, na nossa culinária. Hoje ela sempre está em todas as partes dos nossos cardápios, a maioria delas a gente sempre utiliza a mandioca, não é isso? Aí a número 3 fala assim: qual o nome dado à planta desconhecida e o que significa? Aí vocês vão colocar se é a letra A, letra B, letra C ou letra D. Aí na página 33, no exercício 4, está pedindo assim: localize no texto todas as palavras que têm o sinal do gráfico tio e reescreva nas linhas a seguir. Aí vocês vão encontrar as palavras não, tupã, chão, elaboração, alimentação. Essas palavras elas estão no texto. Número 5. Separe as sílabas das palavras que você encontrou. Em seguida, sublinhe somente aquelas que têm o sinal do gráfico. Vocês vão separar as sílabas e vão sublinhar apenas aonde tem o tio, tá bom? Aí, no número 6, observe as sílabas para a alimentação que você separou no exercício anterior e responda o que se pede. Quais sílabas têm o som nasal e reescreva. Quando nós falamos a palavra alimentação, quais são as palavras que vocês vão achar aí que tem o som nasal? Me e são, tá bom? O que essas sílabas têm de diferente? Uma apresenta o sinal do gráfico com o tio e a outra não apresenta, só tem o não, tá bom? Aí no exercício proposto da página 34, fala assim: a lista a seguir apresenta palavras com som nasal. Faça a leitura de cada uma delas e reescreva no grupo adequado. O grupo 1
são as que apresentam um tio. No grupo 2, as que tem an, em, in, on e E na grupo 3, as que tem em, in, on e Aí vocês irão colocar aí as palavras que representam esses grupos, tá bom? Na página 35, procure nos quadros de letras o nome das figuras e escreva nos lugares corretos. Vocês vão encontrar o nome das figuras aqui, né? E cada quadrinho desse, vocês vão colocar o nome deles corretamente, tá bom? Aí também, na página 36, está falando sobre a ortografia do M e P e M, B. Leia atentamente o poema. Muitos anos atrás, num lugar tranquilo e quieto, viviam bem e em paz 23 letras do alfabeto. Era feliz a família. Quando as irmãs se juntavam, era a maior maravilha. Belas palavras formavam. Mas um dia feio e triste, o N e o P brigaram. Gritarias, dedo em riste, e nunca mais combinaram. O B e defendeu o P, mas o N se ofendeu. Na brigalhada com o B, naquele dia rompeu. Desde então, não mais se viu o N com P's ou B's, mas o M ao P e B garantiu, ficou junto com vocês. Foi assim que a paz voltou ao tal reino do alfabeto. O M muito ajudou, foi amigo, irmão, correto. Aí tá falando o quê, né? Na página 37, que o assunto do poema é sobre o quê? O alfabeto, né? Uma briga que tiveram entre as letras do N com o P, né? Que elas viviam muito felizes e depois tiveram uma briga, né? Observe estas palavras: tempestade, campo, Humberto, tambor. As letras destacadas seguem uma regra das palavras na língua portuguesa. Antes de P e B, sempre se coloca a letra M. Veja outros exemplos dessa regra: ambulância, bombeiro, lâmpada e tampa. Na página 38, vocês vão pegar o encarte no final do livro e vão fazer uma brincadeira formando as palavras, né? Aí na página 39, na número 2, vocês vão fazer o quê? Uma loteria das palavras, como jogar. Vocês vão pegar as palavras, vão completar elas, né? Que tá faltando o M ou N. Vai colocar os acertos e vai colocar se é o assunto, tá combinado. Depois vocês vão pegar e colocar se vocês acertou a palavra correta, aí vocês vão colocar assim: acerto, sim. Combinado, vocês colocou certo? Sim. Aí vocês depois vão pegar as palavras completas e colocar aqui reescrita da palavra. Vocês vão reescrever as palavras corretamente aí no final do quadrinho, tá bom? Na página 39. Aí na página 40 tá falando assim: algumas palavras a seguir foram escritas de maneira incorreta. Contorne o que está errado e reescreva a palavra corretamente. Vocês vão prestar atenção e vão encontrar as palavras erradas. E vocês vão consertar as que estão erradas, circulando elas, tá bom? Na número 4, vocês vão assinar a resposta correta. Qual é a resposta correta? Antes de P e B, pode-se usar o M ou N, ou antes de P e B, se usa somente o M, não é isso? Na página 43, vocês vão separar as sílabas e dar a quantidade delas. De quantas sílabas? Por exemplo, a palavra capim tem quantas sílabas? 2. Aí vocês vão separar e colocar embaixo, 2, tá bom? A página 42, pesquise em jornais ou revistas 5 palavras que contêm a letra MP ou MB. Recorte-as e coloque no espaço.
E na página 43, vocês vão completar o diagrama com as palavras aí abaixo, tá bom? Aí depois, vocês vão seguir lá para a matéria de Ciências da Natureza, na página 209, onde nós iremos falar sobre o corpo e o ambiente. O corpo dos seres humanos é capaz de produzir calor e manter temperatura em torno de 36 graus. Essa capacidade de produzir calor é de controlar a temperatura interna do nosso corpo, chamado homeotermia, né? Que todos os mamíferos e aves são animais homeotérmicos, né? Quando jogamos bolas, brincamos de correr, de pular, nós produzimos o que? O suor. Então, nós deveremos fazer o quê? Aí na imagem mostra o quê? Uma aula de educação física e a professora oferecendo água, né? Porque as crianças já estão suadas, né? Que aumentou a temperatura e então teve que beber água. Por isso, transpiramos o suor, resfria o corpo, mantendo assim a temperatura adequada, tá bom? Já quando a temperatura do ambiente está muito baixa, o corpo humano tende a se esquentar. Por exemplo, quando está frio, o nosso corpo que se esquenta, não é isso? Ele tem tipo nosso corpo ele reage de uma forma para defender nosso organismo. Aí na página 211 fala assim: o ser humano modifica ambientes naturais, tanto os centros urbanos como no campo. Um dos objetivos desse tipo de mudança é estabelecer condições que possam garantir a sua sobrevivência. Isso nos confere a possibilidade de nos estabelecermos em diversos tipos de ambientes, né? Aí nós temos a imagem A e a imagem B, né? Que a imagem A é a capital de Groenlândia, próxima ao Círculo Polar Antártico. E na letra B, na imagem B, é a cidade de Dubai, uma cidade construída no deserto Arábia, né? Onde ela é totalmente modificada, atualizada, muito chique, né? Aí na página 212, vocês irão fazer o quê? Marcar um X nas imagens que representam cuidados com o corpo que devemos ter em dias mais quentes. Aí vocês vão marcar o X na imagem correta, tá bom? Na página 213, vocês irão falar sobre o termômetro. É um aparelho capaz de medir a nossa temperatura, né? Aí temos o termômetro de mercúrio e o termômetro digital. Aí fala assim: o corpo, como forma de defesa, reage a algumas doenças causadas por micro-organismos, levando a temperatura acima de 37 graus. Nós chamamos essa reação de quê? Suor, pelos arrepiados, sede ou febre. Aí vocês irão marcar a resposta correta, tá bom? A nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Tia, eu não entendi, eu posso tirar foto também e mandar pra mim, tá bom? A tia vai ficar aqui aguardando. Beijos e fique com Deus.